Meus amigos, a gente vai agora falar sobre justiça eleitoral, sobre a decisão do TSE que resolveu absolver por unanimidade das acusações de Caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, o senador Sérgio Moro. A Janaína Camelo tem mais informações. Ela chega agora no 3 em 1, falando sobre os detalhes deste julgamento e sobre manifestação do Sérgio Moro. Ele falou sobre o caso. Janaína, bem-vinda. Boa tarde. Muito boa tarde, Kobayashi. Ele falou sim, hoje de manhã, bem cedinho, ele convocou aí a imprensa, né? Concedeu uma coletiva de imprensa para comentar esse julgamento de ontem à noite do TSE, que absolveu ele por unanimidade, né? Desses crimes. Então, rejeitando aí o pedido de cassação contra Sérgio Moro. E aí ele disse o seguinte nessa coletiva de imprensa: disse que o TSE fez um julgamento técnico, independente e que reconheceu a absoluta correção da sua campanha em 2022. E aí chamou de acusações mentirosas e falsas as feitas aí contra ele pelo PL, pelo PT, que foram aí os autores dessas ações. Kobayashi, a gente separou um trechinho do que ele disse nessa entrevista de imprensa, vamos ouvir. Os boatos sobre a minha cassação eram exagerados. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas, buscando a cassação do meu mandato. E aí, Kobayashi, aproveitando aí a coletiva de imprensa, o senador ele foi perguntado pelos jornalistas se ele pretende se candidatar à presidência da República nas próximas eleições. Ele disse que não, que ele quer aí se dedicar ao seu mandato no Senado, que aliás é até 2031, mas ele disse aí, ele chamou nas palavras dele, que é preciso deixar de lado o espírito de revanchismo e a polarização exacerbada, destacando que ele é oposição ao governo Lula e que nas próximas eleições, em 2016, ele vai estar aí defendendo um projeto para derrotar o PT nas urnas e apoiando aí possíveis candidatos. E aí ele citou alguns nomes, como por exemplo dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, e pelo seu partido também, União Brasil, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. Não, nós temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos o governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas, mas também existe um desejo, e não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro-direita, para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil. E aí, Kobayashi, o Sérgio Moro, ele lembrou aí, ele disse nessa entrevista de imprensa, lembrando que ele faz um tempo que ele não conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele lembrou aí das tentativas das lideranças do PL, lideranças nacionais, de tentar aí impedir que esse recurso fosse apresentado ao TSE, né? E aí ele culpou aí as lideranças locais do Paraná, do seu estado aí, para que esse recurso fosse adiante. Ele citou, por exemplo, os nomes do deputado federal Jacobo, né, que é do PL do Paraná, e também o político Paulo Martins. Kobayashi, é com você. Aí, Janaína Camelo, trazendo todos os detalhes sobre essa decisão do TSE que absolveu o Sérgio Moro, mantendo o seu mandato de senador. Muito obrigado, Janaína. Por aqui eu quero a opinião do nosso time. Vamos começar com Fábio Piperno. Para a surpresa de muita gente, Moro continua senador. Fábio Piperno. Não, surpresa de zero, gente. Pelo menos para mim não foi, né? Eu disse aqui várias vezes que até eu teria votado pela absolvição dele diante das acusações feitas, né? Agora, o julgamento de ontem, eu assisti aí uns 4 votos, né? Ele apontou algumas coisas bastante interessantes, né? Por exemplo, a Carmen Lúcia, obviamente, votou pela absolvição, mas disse que a conduta do senador não foi lá exatamente um modelo ético, e muitos ressaltaram isso. Quer dizer, muitas coisas fogem a um padrão mais convencional, mais ético. Inclusive teve um deles que falou, mesmo na questão de mudança de domicílio, né? Mas, de qualquer forma, as acusações eram frágeis.
E houve também quem dissesse que talvez o juiz Moro tivesse condenado o senador Sérgio Moro, mesmo com essas acusações frágeis. E, repito, não dá para juntar, sabe, melancia com abacaxi. Gastos de pré-campanha são uma coisa, gastos de campanha são outra, totalmente diferente. Por mais que, e não foram poucos os ministros que tivessem apontado fatos estranhos, mas por mais que ele tivesse cometido algum deslize ou os gastos tivessem sido excessivos nesses dois eventos, a pré-campanha e a campanha efetivamente, o fato é que aquilo lá apresentado, as acusações apresentadas foram muito frágeis para dar embasamento a uma condenação. Sérgio Moro seguirá firme na oposição no Senado agora, ou Segre? Eu sinto que Sérgio Moro, se tem uma característica, é que ele não teria como mudar para ser apoiador do presidente Lula, depois das falas do presidente Lula, em que ele manifestou publicamente que queria ferrar, e não usou essa palavra, ao senador Moro. O que sim me chamou a atenção, nós todos pensávamos que se fosse técnico, e falamos aqui várias vezes, a absolução do Sérgio Moro era clara. Se fosse técnico. Mas até agora não tinha sido técnico. Aliás, coincidentemente, os únicos 2 votos contrários à absolução no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, tinham sido pelos 2 ministros colocados pelo governo do presidente Lula. Mas dá uma sensação como que falaram, eu acho que até aqui chegamos, não vamos continuar avançando nessa sensação, pelo menos, uma sensação popular de que o jurídico era mais político que os políticos. E a ministra Carmen Lúcia, devemos lembrar, é a mesma que aceitou que impor nas épocas das eleições censura não era uma questão que deveria ser feita, mas que em função da realidade tinha que ser feita até 31 de outubro. Ela não colocou o ano, faltou definir qual era o ano que iam ser liberadas as possibilidades de conversar de novo. Mas não adianta puxar a orelha, não sei se foi ético. A sentença tem que ser dada, a absolução ou condenação. Foi todo mundo pela absolução, vale a pena, e agora eu fico pensando, na próxima manifestação, campanha política do Sérgio Moro, ele poderá colocar um banner que diga: eu derrotei tanto a esquerda do PT quanto a direita do PL e continuo aqui vivinho na política brasileira. E depois de ser absolvido pelo TSE, o senador Sérgio Moro fez elogios à corte, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e reforçou sua atuação política ao sinalizar que será cabo eleitoral de projeto para derrotar o PT em 2026. Ele também chamou de boato a possibilidade de um revés no seu julgamento concluído ontem. Moro afirmou ainda que o julgamento o fez refletir sobre sua história. Fala de Moro. Os boatos sobre minha cassação eram exagerados. O TSE fez um julgamento técnico e independente e rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas buscando a cassação do meu mandato. E aí, Dávila? Está correto. Primeira coisa, o julgamento técnico, como todos nós já dissemos aqui, era claro. Era evidente que não houve abuso de poder econômico na campanha para senador de Sérgio Moro. Segundo, que tentaram misturar a conta de uma pré-campanha presidencial com a conta da campanha de senador, o que não fazia nenhum sentido. E terceiro, que Moro tinha, sim, uma particularidade. Ele era uma pessoa que era muito visada pelo crime, que queria sequestrar, matar sua família e, portanto, teve, sim, um gasto com segurança vital para ele, porque era uma questão, no caso dele, de sobrevivência. Então, Mas é o partido que tem que pagar o segurança para ele? O partido pagou porque ele não tinha, evidentemente, ele não tinha condições de pagar na pessoa física. Então o partido fez isso porque o partido o queria como candidato. E para fazer campanha, precisava ter segurança, senão ele não podia fazer campanha. Então foi a conta paga pelo partido. Então, assim, foi uma absolvição técnica, bem feita pelo TSE, mas também não podemos esquecer que tem, sim, um tempero político. O tempero político é que, se Moro fosse cassado, poderia vir alguém ainda mais bolsonarista a ocupar o Senado no Paraná, por exemplo, como Michele Bolsonaro. Então, também teve uma consideração política nesse julgamento. Mas, felizmente, como bem disse aqui Segré, acabou prevalecendo a leitura técnica
mas não esqueçamos que por trás de uma leitura técnica também tinha uma questão política. Ninguém queria transformar a cassação de Moro numa vitória do bolsonarismo no Paraná. Esse detalhe, né, Gani? Ficou meio bom para todo mundo, né? Meio bom pro PT que o Moro tá ali, mas ele não é tão incisivo como poderia ser a Michele. É meio bom também a proposição que não abre a chance, de alguma maneira, de um outro candidato mais aliado ao governo entrar na sua vaga, na sua cadeira. E aí? Não havia nenhum fundamento técnico para a cassação do seu mandato. Agora, isso não significa que o julgamento tenha sido técnico. Pode ter sido um julgamento político que levou à não cassação de Sérgio Moro. E por que eu levanto essa hipótese? A Malu Gaspar, no jornal O Globo, trouxe uma visão ali de bastidores. O Dávila até comentou sobre isso ontem, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes estava um pouco incomodado com o relatório trazido na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, as críticas feitas abertamente por Elon Musk, e queria ali uma espécie de bandeira branca, de uma trégua, segundo interlocutores, segundo a colunista do jornal O Globo. A gente não sabe também até que ponto pesou Sérgio Moro pedir clemência ao ministro Gilmar Mendes. Também tomou uma bronca lá, mas agiu politicamente. E a gente também não sabe até que ponto pesou, por mais que o establishment não goste de Sérgio Moro pela sua atuação na Lava Jato, havia esse tom revanchista, tudo hipótese, claro, mas até que ponto não evitaram um mal maior para eles, ou seja, alguém mais conservador, ligado a Bolsonaro, ocupando o lugar de Sérgio Moro. Então, nesse enredo todo, no final das contas, ele é absolvido, não é cassado, a gente só fica com a eterna dúvida se o julgamento foi técnico ou se foi um julgamento político. Agora, olhando para frente, ô Segré, beleza, Moro foi absolvido, mantém-se como senador da República, ele já está olhando para 2026. Vou apoiar quem puder tirar o PT do governo, citou ali, inclusive, o membro do seu partido, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Qual é a força política do Sérgio Moro? Ele tem voto? Porque algumas pesquisas recentes mostram o Sérgio Moro como o político com maior rejeição no Brasil. Ele supera nomes muito conhecidos, porque ele acabou tendo rejeição dos dois lados, né? Ele tem a rejeição do bloco petista, dos apoiadores do presidente Lula, por tudo que aconteceu na Lava Jato, e tem uma rejeição também de muitos bolsonaristas pela maneira como ele saiu do governo logo ali depois da pandemia, com acusações sérias, enfim. Ele acabou perdendo muito apoio dos dois lados. E essa manifestação dele, vontade de participar do processo eleitoral em 2026 para tirar o PT do governo, vai gerar bons frutos ou ele tem muito menos influência política? Eu acho que ninguém vai votar em outro candidato que não seja aquele que pensava apenas por uma indicação do Sérgio Moro. Mas não me parece que seja uma pessoa intrascendente na política. Ele quis colocar aquela famosa terceira via, né, para sair da polarização entre a esquerda e a direita, não vingou. O João Dória tentou a mesma coisa, não vingou. Então agora se trata de apoiar algum dos candidatos que possa tirar a um dos lados. No caso do Moro, tirar o PT, favorecendo outra proposta política. Mas a história do Sérgio Moro na política é muito pior em termos concretos e por fato de não ser político, está pagando o preço de não saber de política, do que foi a sua história como juiz, que na minha opinião foi muito boa, não tanto quanto a hoje da sua história política. Piperno. Bom, como juiz, ele terminou como um juiz suspeito, como ministro, um ministro que saiu atirando, fazendo acusações duras ao governo e foi devidamente rebatido em relação a isso, embora depois tenha feito um twist carpado aí, voltado a apoiar o então presidente, e agora como senador, toda essa questão. Veja, eu nunca fui um defensor do voto distrital. Eu e o Dávila já conversamos sobre isso aqui. Embora eu também acho que tenha que ser feito algum tipo de experiência, quem sabe numa eleição para vereador. Agora, o voto distrital, por exemplo, nesse momento ele atrapalharia muito a família Moro e preservaria os desejos do eleitor. Por exemplo, a esposa do Moro, eleita por São Paulo, acaba de mudar de novo o domicílio eleitoral lá para Curitiba, né?
Isso é uma coisa muito estranha. Da mesma forma que o Moro era alguém do Paraná, mudou seu domicílio eleitoral para cá, foi impedido de ser candidato a São Paulo e, de novo, se mandou lá para o Paraná. E a lei permite isso tudo. É uma coisa estranhíssima. Então, eu acho que o voto distrital, pelo menos, ele coibiria esse tipo de manobra. Não dá, por exemplo, um sujeito sai de Maringá e fala, puxa, eu vou ser agora candidato pelo distrito da Penha, aqui em São Paulo. Não vai ser se ele não tiver um domicílio lá. E uma última coisa. O PT é um partido que falha muito, sobretudo na área de comunicação. Eu, se fosse o PT já em 2022, teria recortado e usado bastante aquele trecho lá da entrevista final do Moro, ministro, do dia que ele anunciou lá a saída a demissão dele, no momento em que ele fala, olha, nem no governo do PT, de Lula e Dilma, houve tanta interferência na Polícia Federal como nesse aqui. Ele falou isso. Quer falar que o Segre pediu? Depois eu... Pode falar, Segre. Há pouco tempo atrás foi arquivado a investigação do presidente Bolsonaro pela teórica interferência na Polícia Federal. Inclusive, o Alexandre de Moraes, o ministro, demorou quase 2 anos a pegar uma indicação, uma recomendação do Ministério Público Federal nessa questão. Não estou nem dizendo que houve crime, só pegar essa declaração dele. Usar politicamente a declaração. Isso, tudo bem. Isso. Agora, a outra questão, mesmo em função dessa teórica suspensão do então juiz Sérgio Moro, devemos lembrar à nossa audiência que não fosse pela interferência daquela Lava Jato, a Petrobras não teria recomposto 6,2 bilhões por causa de corrupção e os cofres públicos não teriam recuperado 25 bilhões de reais em caso de corrupção. Então, eu não sei se teve suspensão, não entendo juridicamente da questão, mas que teve corrupção, teve, ao ponto que teve um monte de dinheiro voltando para os cofres públicos. O Moro vai ser um nome cobiçado pelos partidos políticos para 2026? Não é cobiçado porque, como eu disse, nós temos uma safra extraordinária de governadores que poderiam se apresentar aí como já pré-candidato, né? Nós temos o Ratinho Júnior no Paraná, tem o Tarcísio aqui em São Paulo, tem o Zema em Minas Gerais, tem o Caiado em Goiás. Enfim, nome é que não falta dessa vez. Então, aquele problema que nós tínhamos em 2022, que faltava nome, grandes nomes assim, de peso na política, em 26 não. Nós temos, aliás, excelentes nomes. O importante é que esses nomes estejam unidos em torno de um discurso da defesa de valores e propostas e que esses nomes criem com antecipação as regras do jogo para como é que vai ser a seleção desse candidato. E uma vez escolhido esse candidato, todo mundo apoia. Então, assim, a direita tem enorme chance de voltar ao poder em 2026. Se estiver unida, se estiver fragmentada, vai perder de novo. Mas tem tudo para unir, porque são governadores pragmáticos, são pessoas que entendem que quando você está na oposição, a vantagem de você estar na oposição é enorme. Sabe por quê, Nelson? Você só tem um objetivo, é tirar quem está no governo e ocupar o espaço do governo. Então isso é fácil. Une rapidamente a oposição, porque o que todo mundo quer é tirar o PT da presidência. Pronto. Agora, nessa ideia do Moro de união, Ogani, tem um asterisco que vai ficar aí, imagino, que para as próximas eleições, que é o ressentimento dele com o PL do Paraná. Ele até absolve de alguma maneira o PL nacional, mas com aqueles integrantes do PL do Paraná que foram autores dessa ação, vai ficar aí uma marca. E em algum momento eles vão se encontrar, porque o Moro, imagino, seguirá no Paraná. Como é que vai ficar? Mas você sabe que o Moro, ele tem se tornado um político. E como um político, talvez ele esqueça essa marca, entendendo que é do jogo a tal traição e perdoar a traição também. Isso é tão comum no meio político. Ou parecer perdoar, né? Ou parecer perdoar. Diga-se o vice-presidente da República e a relação agora com o presidente. Está tudo bem. No passado já trocaram ali embates, né? Falas muito duras entre ambos. Enfim. Então, acho que o Moro está aprendendo a ser político. Aliás, ele comete alguns erros políticos na sua vida, no passado. Acho que ele foi... com todos os erros da Lava Jato, mas no saldo a Lava Jato foi muito positiva no combate à corrupção. Então eu acho que o Moro foi sim um bom juiz, não compra a tese da suspeição, baseado ali naqueles áudios ilegais do Intercept. Acho que não teve nada demais. A gente sabe que juiz conversa com promotor, piperno, a gente sabe que juiz... Áudios ilegais do hacker
que foi, inclusive, serviu ao governo Bolsonaro. É verdade. O hacker do governo Bolsonaro. Ilegais, mas isso não torna os áudios legais, muito pelo contrário. Perfeito. Então, os áudios aí, legais. sim. Então, eu acho que eu não compro muito essa tese da suspeição do Moro. Enquanto ministro, acho que ele também fez um bom trabalho, principalmente endurecendo algumas medidas nos presídios de segurança máxima. A verdade é que em 2019 caiu a criminalidade, a gente não sabe se foi devido à atuação dele ou foi por uma outra variável, vamos ser aqui honesto intelectualmente. Agora, como político, ele cometeu alguns erros graves na sua carreira. Quando ele vai para o Ministério da Justiça, ele dá vazão a essa tese de que ele agiu politicamente. Eu acho que se ele continuasse na magistratura, ele faria um excelente trabalho, continuaria fazendo um excelente trabalho e muito provavelmente a Lava Jato não seria desmontada. E quando ele vai para o Ministério da Justiça, acontece tudo aí que a gente já sabe, agora a Lava Jato sendo até reescrita e todo mundo solto. E Sérgio Moro sai de uma maneira muito ruim do Ministério da Justiça, dizendo que tinha ali provas, né, de interferência, algo muito grave, e não tinha absolutamente nada, fica queimado, mas agora volta a cena, né? Faz uma boa articulação nos bastidores, a gente não sabe exatamente o que pesou, mas a verdade é que conseguiu se manter aí no cargo de senador. Rapidinho, arremata Gustavo Segredo. Eu fiquei pensando no que mencionava Dávila, da quantidade de candidatos que terá a direita ou centro-direita. Não vejo isso na esquerda. Não, só vejo sim. Lula. Exatamente. Se o Lula não for, oremos para a esquerda.